Oi! Hoje a gente vai falar sobre exercício e movimento e o nosso convidado é o Paulo Schereghini. Exercício e movimento é uma prática baseada em evidência na intervenção de indivíduos com autismo, no qual utiliza esportes e atividades recreativas no aumento de repertórios, destes comunicação, socialização, habilidades motoras, e também reduz problemas de comportamento e excessos de estereotipia. Quando a gente traduziu as 28 práticas, muitas vezes eu referi que das 28, 24 a 25 eram práticas comuns dentro do ABA. Isso porque o esporte em movimento, o exercício em movimento, não é uma prática tão comum dentro da análise do comportamento aplicada. No entanto, tem existido um aumento significativo nos estudos de analistas do comportamento, mostrando que o exercício utilizado de forma antecedente pode prevenir, pode reduzir problemas de comportamento e excessos de estereotipia e aumentar o engajamento em atividades escolares, por exemplo. O Paulo é analista do comportamento e também educador físico e ele vai explicar um pouco para a gente desta prática no dia a dia do trabalho que ele exerce. Bom, eu sou o professor Paulo Schereghini, eu sou profissional de educação física, atuei em escola pública, escola particular, trabalhei com personal trainer, pessoas com deficiência, pessoas idosas, pessoas com síndrome de Down. Fiz o mestrado e doutorado no laboratório de psicologia comportamental, sob orientação do professor Celso Goios, na UFSCar. E mais recentemente, há 3 anos e pouco, desenvolvi um modelo de trabalho de formação, treinamento e supervisão de profissionais de educação física para trabalhar, para atuar no tratamento do autismo sob a perspectiva analítica comportamental. Essa empresa se chama Modelo Exerciência. Então, a minha experiência é como orientador de pesquisas de especialização, mas também na área de aplicação direta, dentro de clínicas e dentro das próprias residências dos indivíduos, mas tudo sob aplicação por um profissional de educação física. Especialmente no controle das variáveis independentes, né? Da intensidade, frequência, tipo de atividade, partes do corpo mais envolvidas, se é uma atividade discreta, se é uma atividade aberta, né, que a gente chama na educação física, ou contínua. Então, isso, a gente faz esse tipo de análise no Brasil por conta da nossa formação mais para voltado da área da saúde, que não são discutidos nesses artigos. Então, essa é uma vantagem que a gente tem tido nesse olhar, embora a gente ainda no Brasil tenha muita dificuldade de produção de conhecimento, justamente pelas habilidades de quem aplica essas pesquisas lá, que a gente não tem muito aqui, que é coleta de dados e controle experimental. Então, parece curioso, mas das práticas com evidência pelo NCAEP ou NCAPE, né, o exercício físico, embora seja relatado aqui na nova edição do Cooper como uma estratégia antecedente para a redução de comportamentos, problemas, estereotipados, agressivos, autolesivos, nos estudos, nesses artigos, a gente não tem necessariamente uma visão analítica comportamental, mas eles registram dados. E que aqui no Brasil, a nossa formação em educação física não é treinada para registrar dados. Ela se aproxima quando a gente consegue ter tomada de decisão a partir dos dados, quando a gente define o comportamento muito mais pela função do que pela topografia, e aí a gente se aproxima da análise do comportamento.
a gente tem que estudar a situação para poder investigar. Uma delas, por exemplo, é a gente definir um comportamento problema, pode ser um comportamento estereotipado, agressivo, autolesivo, define ele, mede esse comportamento em termos de intensidade, de frequência, de duração, né? Tem as medidas variáveis para isso, ao longo de uma semana ou mais de uma semana, e definindo o comportamento problema-alvo, a gente vai buscar no segundo momento onde eles acontecem com maior frequência. E aí a minha sugestão é que a hora que a gente entender os picos do comportamento problema, a gente introduz o exercício físico exatamente antes. Os estudos, eles não são padrões, mas a gente tem uma recomendação de 15 a 20 minutos de exercício físico de média a média alta intensidade. O que eu quero dizer isso para um profissional de educação física? De 60% a 80% da frequência cardíaca máxima desse indivíduo, mantendo no mínimo 10, mas aí o ideal é que é 15, podendo chegar até 20 minutos. Essa intensidade aí antes do momento de pico. E aí você não compara o momento o momento pré e antes e depois do exercício físico. Você vai comparar a semana anterior de linha de base da frequência, intensidade, comportamento problema, com aquela ocasião, aquela semana onde teve o exercício físico antecedente. Então, você compara aquele momento exatamente entre semanas ou entre dias, né? Você pode fazer uma intervenção segunda, quarta e sexta, e aí você compara a terça e quinta com os desempenhos de segunda, quarta e sexta, onde teve o exercício físico antecedente. Então, a gente, por exemplo, tem experimentado esse formato de intervenção. Eu tento fazer uma analogia do exercício antecedente como uma alternativa farmacológica, não farmacológica, melhor dizendo. Então, é como se ele fosse um remedinho que você toma e ele dura um tempo. E tem a redução da frequência ou intensidade de comportamentos problemas durante um tempo, mas que depois volta ao normal. Ele é um remédio manipulado, porque para a frequência de um exercício intenso para mim, ele pode ser leve para você e muito intenso para uma outra pessoa. Por isso que eu digo que ele é manipulado, porque ele é particular, tá? À medida que você coloca esses 10, 15, 20 minutos de exercício físico, os estudos dizem que os efeitos duram até, no máximo, 1 hora depois desse exercício físico. Então, esse remedinho pode ser colocado, pode ser tomado de 3 a 4 vezes no dia. Quando é que você vai dar esse remédio? Não a qualquer momento. Você escolhe momentos de pico desse comportamento problema, e aí o Cooper nos traz a informação que é independentemente da função do comportamento problema e do comportamento estereotipado, o exercício antecedente, ele traz soluções. Que comportamento estereotipado mantido por reforçamento automático positivo tem mais efeitos. E aí, ele dura mais ou menos de 40, ele vai diminuindo os efeitos ao longo do tempo. Quando vai passando 40 minutos, 60 minutos, esse desempenho cai, tá? E aí ele pode gerar efeitos tanto para reduzir frequência, intensidade de comportamento, e não é uma condição sine qua non. Colocou exercício, acaba a estereotipia. Não existe isso. Ele reduz a frequência, reduz a intensidade e aumenta a probabilidade de engajamento acadêmico. Então, ele mantém mais tempo sentado, maior probabilidade de completude de tarefas, maior porcentagem de acertos, maior porcentagem de responder quando chamado em atividades, ambientes acadêmicos. Então, ele reduz a probabilidade, a intensidade, a frequência de comportamentos problemas e aumenta a probabilidade, a intensidade de responder como um bom aprendiz em atividades acadêmicas e intelectuais cognitivas. Se a gente entender que essa prática é uma prática analítico-comportamental, analisando as variáveis antecedentes para reduzir comportamentos problemas ou para aumentar engajamento acadêmico,
poderia ser uma prática analítico-comportamental e ser aplicada por qualquer analista do comportamento. Isso fora do Brasil pode ser por qualquer profissional. No Brasil, a gente tem uma legislação que o exercício físico, ele é aplicado, ele é de propriedade, de planejamento em termos de intensidade, frequência, por um profissional da educação física. Não é um educador físico, é um profissional de educação física. Por esse motivo, justifica-se a aproximação de um profissional de educação física dentro da terapia ABA. Ele compõe a equipe terapêutica ABA, porque ele é a pessoa que pode manipular esse remedinho, esse exercício antecedente, para aumentar o engajamento nas sessões seguintes, por exemplo, do fisioterapeuta, do pedagogo, do próprio psicólogo que está ensinando uma habilidade nova. Então, é interessante a aproximação de um profissional de educação física que domine essa prática para incluir dentro de uma equipe terapêutica, dentro de um plano de intervenção que aumenta a probabilidade de aprendizagem de habilidades pré-acadêmicas, acadêmicas, sociais, comunicativas, através da intervenção de um profissional de educação física.